A nossa próxima palestra, nós temos um convidado especial. Ele não é advogado, não é profissional da área jurídica. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo em uma das reuniões de compliance. Me chamou muita atenção o seu raciocínio rápido. É um homem de negócios, utiliza metodologia ágil e sabe muito de gestão de saúde. Então eu convido um empresário, um grande amigo, irmão, para falar sobre judicialização da saúde, José Carlos Comelli. Eu não tenho maturidade para te receber. Eu não tenho nenhuma maturidade para te receber. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. E o Zé Carlos, ele saiu de São Paulo. Ele é um papai, um bebezinho, uma bebezinha linda que acabou de nascer. Então, um voo direto, um bate e volta, só para prestigiar o nosso evento. Que alegria te reencontrar. Meu amigo e irmão, é com você. Judicialização da saúde, dá muito perrengue. E você é um empresário. Vamos ver um pouquinho dessa área. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Bacana. Grande responsabilidade, né? Falar com juristas a respeito de um tema jurídico, não sendo um abelhudo, né? Mas com toda a boa intenção de um gestor responsável pelo equilíbrio econômico, pelo equilíbrio operacional do processo, pela gestão do desafio de sustentar principalmente o setor privado, o qual atuo desde 98. Então, hoje, nós temos uma consciência de uma estruturação de um setor absolutamente desafiador. O terceiro maior PIB, né, do Brasil, algo que remonta a uma despesa anual de 500 bilhões, né, um investimento absolutamente importante para o nosso país. Um setor absolutamente primário, né, então necessariamente requer uma atenção absolutamente grande, importante, e assim iniciamos. Estamos em transformação, estamos num momento em que é visível e perceptível que, da maneira que está, dificilmente o sistema se mantém em pé, se mantém saudável, se mantém equilibrado. E dentro disso, desde então, nós administradores, lidamos também com o assunto jurídico, né? A interferência jurídica no processo de gestão. Pronto. Dentro de marcos regulatórios, é um setor que tem a maturidade que, na minha opinião, é bastante recente. Ela vai remontar primeiro a 88, quando nós temos a Constituição trazendo o direito à saúde universal. Apesar de ser um sistema de um país continental, um sistema absolutamente grande e desafiador, ele nasce ali com um propósito. Todos temos direito ao acesso à saúde de forma universalista, sem restrições, inclusive para atendimento a estrangeiros que estejam no nosso solo. Mesmo detentor de um plano de saúde, eu tenho acesso, então, a ter a alternativa de atendimento na rede pública também de saúde. Em 90, é constituído e definido o que seria o SUS, o que nós hoje conhecemos como Sistema Único de Saúde. SUS. 99, com a Lei 9656, hoje já revogada, já substituída por diversas outras diretrizes, nasce então o que é considerado como a constituição do que é saúde privada, saúde suplementar. Importante aqui entender que nós estamos falando de uma saúde universalista, que responde por tudo que é de assistência à saúde, e dentro desse contexto há um segmento suplementar, ou seja, quem está salvaguardado do sistema suplementar também usufrui, pode usufruir do Sistema Único de Saúde, né? Também é um usuário potencial. Dentro desse conceito, ali nasce a Agência Nacional de Saúde, que é o órgão máximo de regulamentação desse setor, né? É quem promulga ali as deliberações do que é ou não acatado, entendido como cobertura, como é feito o processo de inclusão de um beneficiário, o que ele tem direito ou não tem direito, e como é essa relação dos contratantes com as fontes contratadas, né? Com as operadoras de saúde. Desde então,
havia em 1960, 70, um boom do que é entendido como saúde suplementar. Já tinha ali contratações de planos coletivos empresariais, apesar de não regulamentado, né? São visões muito diferentes que a gente tem hoje no Brasil, mais próximo do que a gente enxerga em outros países vizinhos sobre o que é considerado como saúde de fato hoje, fora daqui, fora do nosso eixo. Paraguai, Equador e aí por diante. Ou seja, ali havia uma liberdade muito grande de comercialização, né? Eu posso comercializar e oferecer ao beneficiário diversas formas de atendimento, com ou sem cobertura de OPME, né, de órtese e prótese, com ou sem cobertura de, no nosso caso atual, quimioterapia e assim por diante. Poderia ser exclusivamente ambulatorial, exclusivamente hospitalar e assim vai. Essa definição, quando surge, facilita que naturalmente a comunicação seja mais clara, mais limpa e também traz para a gente uma visão mais clara dos segmentos do qual nós temos hoje ainda constituídos. Hoje nós temos operadoras, medicinas de grupo, que são fomentos privados, empresas de dono, empresas de grupo, né, hoje de grupos econômicos muito fortes, inclusive, que é o que é entendido como medicina de grupo. Nós temos autogestões, que são os fomentos de saúde vinculados a uma iniciativa que pode ser privada ou pública, mas que atende a uma empresa ou a um setor de atendimento, como acontece com a CACI, que corresponde ao Banco do Brasil, a GEAP, que é o do servidor, Correios, do Correios e assim por diante. Ou Volks, que é da Volkswagen e assim por diante. Esse é um segmento que não tem o objetivo de ser lucrativo, ele não busca o lucro como existência. Nós temos a seguradora, que é a seguradora, os maiores exemplos nossos hoje, Bradesco, Sul América, Unimed Seguros. E por fim, que a seguradora se comporta como seguradora naturalmente, ou seja, sinistro, cálculo de sinistro, rentabilização, nota técnica da SUSEP e aí vai. Quando nós vamos para a cooperativa, que é talvez o sistema mais difundido no Brasil, cooperativas médicas, hoje, nossa única marca, né, Unimed, presente em todos os estados, presente em todas as cidades, cobertura nacional, a única de fato, o único sistema de saúde que tem cobertura nacional. E as filantropas, que são de fato ligadas em geral a hospitais Santa Casa, hospitais filantrópicos, têm ali seu eixo de sustentação também com planos, mais uma vez, sem fins lucrativos. De lá para cá, 99 para cá, coincidência ou não, eu chego na área de saúde e me deparo com uma área absolutamente em transformação, né? Saindo dali do zero, do marco regulatório zero, para o que nós entendemos hoje com uma complexidade absolutamente gigante. De lá para cá, muita coisa poderia ter entrado nesse timeline. Se eu fosse entrar nessa seara, de fato, nós teríamos que esticar esse tempo aqui, pelo menos por 3 ou 4 vezes, porque é assunto para mais de metro. O nosso foco aqui não é esse, o foco nosso é falar da sustentação do setor. Então hoje há uma regulamentação muito, muito forte, em transformação constante, muito voltado para esse subsídio, esse equilíbrio econômico e operacional do setor. A quem conhece saúde e tem contato com saúde há mais tempo, sabe que a grande dor do setor sempre foi a terceira idade, 60 a mais. Começava a ser a preocupação, quem vende plano para maior idade, para melhor idade, né, era diferenciado, era alguém que saía da curva, fugia do protocolo e encarava a carteira com uma tendência de maior utilização. De lá para cá, de 25 anos para cá, essa pirâmide se inverte absolutamente ao contrário. Hoje, vender ao público idoso, ao público 60 a mais, é praxe. Muitos players aprenderam a lidar com eles. Prevent Senior, Med Senior, Leve Saúde e aí por diante. É um público que hoje temos mais consciência de que ele é mais suscetível a uma abordagem de conscientização. Ele usa com mais facilidade, com mais frequência, ele se engaja melhor nos programas, ele tem mais tempo para se dedicar à saúde própria. Hoje, a grande dor acontece na base da pirâmide, no 0 a 10. Agora, a exceção é quem venda para crianças, a quem aceite crianças em seu portfólio. E, naturalmente, essa é uma novidade para nós de 2 anos para cá. A quem acompanhou as grandes comoções nacionais voltadas à campanha feita, encabeçada pelo Marcos Mion, absolutamente sensível, um tema de grande relevância, ligado ao TEA, né, ao espectro autista, ao TDAH. Então,
tema que hoje é absolutamente difundido, todos falam sobre isso, é realidade. É a grande dor da operadora hoje em todos os sentidos, tanto do custeio quanto da assistência, do acesso à saúde. E então o idoso já é um assunto resolvido, já é um assunto superado, já não é mais uma dor. Com todo esse movimento, desde então da regulamentação, há um outro fato muito importante. Há uma limitação econômica de reajuste, de reposicionamento de preços naquilo que é aplicado de correção para o plano individual e familiar. Desde então, há um arrefecimento nessa oferta, não na procura, a procura continua existindo, claro, mas a oferta cada vez menor. Por quê? Eu tenho muita liberdade de negociar um contrato empresarial, eu tenho muita liberdade de negociar um contrato PME, a pequena e média empresa. Eu tenho liberdade muito grande de negociar um contrato coletivo por adesão, né, onde você tem uma contratação por entidade de classe, enfim. Mas por individual não. A ANS nos traz um patamar máximo. Você pode reajustar sua carteira ao teto X percentual ao ano. Naturalmente, todas as operadoras começam a buscar outras alternativas. Até porque, uma vez adquirindo uma carteira individual e familiar, você não pode simplesmente, por decisão econômica, se desfazer dela. Da mesma maneira como tem prerrogativas absolutamente claras sobre, a partir do momento em que eu ofereço uma assistência, um plano de saúde individual e familiar, eu não posso fazer seleção de risco. Não posso simplesmente recusar alguém de adentrar no meu plano. Mesmo que eu possa ter a liberdade de aplicar uma carência parcial temporária, eu possa de fato identificar uma intenção de utilização rápida e desmedida e tentar coibir esse excesso. Mas é um plano que a parte viável econômica dele é muito questionável. Aqui, mais recente, 2022, 2023, nós estamos falando mais do gerenciamento desses eventos e de como a gente dimensionar isso e entender melhor esses números e como trabalhar esses números a favor do sistema. Lembrando que o subsídio é um só. Nós estamos falando do Sistema Único de Saúde, com uma contribuição que todos nós fazemos para o atendimento comum, e o sistema privado que alguns fazem diretamente ou através de alguma empresa, né, um CPF ou um CNPJ, mas com mensalidades. A lógica do sistema único, do sistema público, é que o privado se estabeleça, ganhe mais potência, mais força e tire a sobrecarga de custos que ela absorve hoje diretamente. Lógico, quando falamos de uma sustentação do sistema de saúde único, de fato, voltamos a entender que ele seja único. Ele está ligado a uma subsistência do privado, absolutamente conectado ao sistema público. Quanto mais estruturado estiver o sistema privado, melhor é para o sistema público. Aqui nós falamos então, quando nós falamos de um acesso universal à saúde, nós estamos assumindo aqui uma responsabilidade dos legisladores à época, entendendo que isso de fato é o compromisso do Brasil com os seus habitantes. Não necessariamente a mesma lógica seria aplicada ao plano de saúde que tem regulamentação própria. Nós temos que ter uma consciência que o sistema de saúde do Brasil ele é muito desafiador, muito fora da curva, por todos os motivos. Talvez o primeiro deles é pelo tamanho do Brasil, pelo gigantismo, não só de área territorial, mas também pelo volume de habitantes que nós temos. Não há no Brasil, aliás, não há no mundo outro sistema de saúde com a mesma característica que a nossa, com 100% de cobertura universal a contribuintes ou não contribuintes, e com uma intenção de cada vez absorver mais e mais cuidados e atenções à saúde, mesmo que isso envolva procedimentos absolutamente out-label, né? Saindo ali da curva do que é a cobertura tradicional. Quando olhamos para isso, fica muito claro que a intenção da estruturação de saúde, sendo única, ela sai da mão do governo como ministério e entra para a mão de uma agência regulatória que é orientada, constituída, determinada pelo próprio sistema público, pelo próprio sistema ministerial. Com isso, hoje, muito claramente, tudo que é absorvido pelo SUS, identificado como regras, como coberturas, como procedimentos viáveis à cobertura SUS, ele depois de 60 dias, automaticamente ele é incorporado ao setor privado, sem que o setor privado tenha autonomia até para legislar sobre isso e aceitar ou não aquela determinada inclusão. Nós temos hoje, nós falaremos um pouco adiante sobre a tendência de números. Nós temos 25% da população coberta pelo plano de saúde. 25% para nós é um número maior do que já tivemos um dia.
Essa concentração é muito densa na região sudeste do país, sul do país, e cada vez que nós subimos ao mapa, menos cobertura nós percebemos. Dentro desse volume de operadoras que é cada vez menor, já tivemos 1.200 e 1.300 operadoras. Hoje nós falamos de 800 operadoras em atividade no Brasil. Dessas 800, 400 são cooperativas Unimed. Muitas delas deixaram de ser operações de operadora de saúde de fato e se tornam, então, depois de uma liquidez, se tornam pertencente a uma forma de prestação de serviços e não mais de uma cooperativa de saúde. Ou seja, esse número ele ainda é relativo e tende a ser muito menor do que ele já é. Além disso, muitas operações que foram unificadas por grandes grupos, como a Mil, como a nossa conterrânea Apvida, essas absorções, esses movimentos de unificação, eles muitas vezes ainda não constam ali na baixa do registro ANS, ou seja, nós temos Apvida, Notre Dame e Intermédica, 3 registros que em breve se tornarão 1, ou seja, 800 não é o número real. 60% das operadoras do Brasil, elas possuem um número absolutamente preocupante, menor do que 20 mil vidas. Esse número, para quem entende da lógica econômica do setor, demonstra uma total inviabilidade de permanência. Quando nós olhamos para isso, entendemos que essas operadoras elas têm um ticket médio relativamente baixo, em tendência, né, em maioria, são operadoras regionais, pequenas, que pegam fatias de vidas, fatias sociais de classe média para baixo. Nós temos um ticket de contribuição de R$200 a R$400. Nós vamos perceber que qualquer tratamento que seja hoje dado de alta, de vanguarda, né, um Zolgensma, algum Taxel, você vai perceber que ela não tem condição de cobertura. Isso já é uma obrigação hoje, muitas vezes assimilada pelo judiciário e atribuída à operadora de saúde. Logo, nós temos um sistema de saúde privado, que tende ao colapso. E não é daqui a muito tempo. São situações que podem acontecer numa brevidade muito grande. Como falamos, é um mercado que tem uma expressão gigantesca. Estamos falando de 52 milhões de beneficiários assistidos por plano de saúde. Dentro desse universo, nós temos uma concentração de quase 10 milhões de beneficiários em uma única operação. As demais são 4 que se despontam da média, atingindo volumes de maior do que 1 milhão de beneficiários. O restante está diluído. Cada vez, ou seja, de 1.200, hoje menos de 1.200 para hoje menos de 800, nós já temos uma percepção disso. Mas ainda se fôssemos a fundo nos 800, certamente chegaríamos a um número ainda menor. A presença dos 10% do PIB, né, para média histórica, média de outros países, faz sentido. Nós não estamos longe ou fora da curva do que é percebido em outros países da América do Sul, por exemplo, Chile, Argentina e assim por diante. Nós temos hoje o setor público, o financiamento dele acontece através de tributos. Eles começaram a cantar, nós vamos acompanhá-los em números. Compartilhados por todos nós. O nosso painel ao lado começaram a cantar e nós vamos começar em números do anterior que você mostrou. Volta um pouquinho aquela outra tela. Aqui? Isso. Tá. Olha o impacto que tem. Gigante. Não é? Na economia do nosso país. E quando a gente fala dos números, até para judicialização. Isso é muito o seu dia a dia, não é? Total. Totalmente. Nós vamos entender que muito da judicialização, ela parte de ineficiência. Problemas na gestão, problemas no acesso. Ao longo dos últimos 5 anos, um pouco antes da pandemia, atravessando a pandemia, o setor cai em uma situação muito delicada de resultado financeiro. Ele tem um superávit muito importante em 2019, 2020 ele começa bem, de repente ele decai, 21 muito ruim, 22 muito ruim, 23 tem uma retomada. Ou seja, há uma demanda reprimida de 2, 3 anos atrás que ainda vem reprimida naturalmente, explodindo em sinistro, e com tudo isso ainda vem o advento do TEA, vem o advento do Zolgensma, vem diversos outros que vamos falar disso ainda. Então, a tendência que nós temos hoje, infelizmente, Rose, para quem é especialista de saúde, olhando para o aspecto econômico, é de uma inviabilidade do setor e um colapso breve.
Então, um tempo de 5 a 10 anos, um colapso bastante importante. E quem está de fora, às vezes vê na contramão, não é? Totalmente. Fala que a operadora é plano de saúde, ali não, tem um superfaturamento e ao mesmo tempo tem um ganho rápido. Eu vou ficar agora pertinho, já que eu subi, porque começou a cantar, eu fiquei preocupada. Eu vou ficar aqui pertinho e a gente vai dialogando. Bora lá. Então nós temos hoje uma consciência de que esse número ele já foi muito maior, né? Esse número de 25% de contratos individuais e familiares, ele já representou 70%, 80% do custeio. Hoje ele naturalmente está com 25% e a tendência de estabilização. Quem tem não quer abrir mão. Quem tem uma condição ali de segurança muito grande e dificilmente vai abrir mão. A autogestão são todas aquelas subsidiadas por algum fomento privado ou público e normalmente vidas estáveis. Esses 10% são os mesmos 10% desde 98 para cá, com variação muito pequena. E o empresarial como um todo, seja PME, seja acima de 100 vidas, ele vem despontando largamente. Como eu já tinha dito, então, olhando para os nossos vizinhos aqui e muitas vezes entendendo o turismo de saúde no Brasil, porque é uma realidade, a gente vê muita gente do Brasil indo para fora para cirurgia plástica e muita gente de fora vindo ao Brasil para consumo de altas performances, né, de medicina de alto padrão. Referências como o AC Camargo em São Paulo, Moinhos de Vento, Hospital Português e assim por diante. Sírio, Einstein, claro, né? Então nós temos no Brasil realmente uma busca por assistência à saúde massiva desde sempre e isso continua acontecendo. Os outros sistemas têm particularidades muito grandes e nada se compara àquilo que nós oferecemos aqui. Acaba sendo um case de sucesso, né, Zé? Total. Comparado aos outros países. O sistema único é um case absolutamente despontado de sucesso. Não só a América do Sul, a América Latina, mas olhando perante, por exemplo, a matriz nossa, nós bebemos da água do Reino Unido, né, da Inglaterra. A lógica foi trazer a constituição do sistema muito inspirado na Inglaterra. Mesmo lá, o atingimento não é o mesmo. Nós temos aqui muita vantagem com relação a isso. Mas ainda não tem uma boa fama. É? Não tem uma boa fama, não. Ainda interna, não tem. Não é? Não, o brasileiro você fala, né? Sim. Sim, é isso aí, tem uma sobrecarga. Ele se vê totalmente insatisfeito e como se estivesse precário. É isso. Hoje nós temos uma lógica sobre rol. Então, assim, o que a operadora tem que cobrir? Acabei de ter uma filha há 20 dias atrás, eu sei que ela está coberta pelo plano de saúde dela até o 30º dia de vida. Isso já vinha desde 9656. Então, até o 30º dia na carteirinha da mãe. Depois tem que ser incluída ou não para poder ter a manutenção da assistência. Isso vem muito claro. O que é mais recente, não tanto assim, há 10, 15 anos atrás, foi constituído o rol da ANS. Antes ele era taxativo, ou seja, você tem que cobrir tais coisas, e ponto final, é até ali o seu limite. Passado agora no presente, mas numa história mais recente, 2023, esse rol ele deixa de ser taxativo para ser exemplificativo. Ou seja, inicia ali uma debandada do que é entendido como judicialização. Até ali, você é obrigado a cobrir, não cobrir, eu vou judicializar para fazer cumprir o que é de direito. Quando você entende ele como exemplificativo e não mais como taxativo, o leque e a possibilidade de interpretação, elas são gigantescas. O número de alternativas que você tem é muito grande. Logo, você começa a perceber uma tendência muito grande de uso, de altos custos, de desvios, naturalmente, e de muita judicialização que está sendo hoje contestada. Quando nós falamos de rol, nós entendemos que a inclusão de um procedimento, um exame, uma tecnologia, seja o que for uma inovação, ela deveria passar por um critério, que a princípio vem da ideia de ter resolutividade. A medicina baseada em evidência, né? A lógica é você construir uma ideia de que com aquele tratamento o beneficiário se cura de forma mais rápida, mais eficiente, mais longeva do que outros métodos que estavam disponíveis antes. Com isso, você vai comprovar a eficácia e com a eficácia, naturalmente, o equilíbrio do custo para que você, então, entenda a inclusão dele no rol. Hoje, mais uma vez, sendo exemplificativo e não mais taxativo, essa lógica ela se torna contestável e muitas vezes por impulso, né? Imagino que como legislador ou como administrador de uma empresa tivesse que demandar sobre autorizar ou não o acesso à saúde de um beneficiário. Até tem um amigo juiz que há muito tempo atrás falava assim, cara, quando eu tinha uma dificuldade como essa, eu ligava para minha mulher.
para tomar uma decisão. Eu falei, como assim? Minha esposa é médica. Eu digo para ela, cara, vai morrer? Se vai morrer, eu vou liberar. Se não vai morrer, eu vou segurar. Mas nós não temos, como leigos, condição de definir, de proferir uma decisão sobre essa, entendendo que estamos deliberando sobre a vida de alguém. Aqui demonstra, então, a queda do volume de operadoras no Brasil, em contrassenso, uma estabilização, aparente estabilização do que entendemos como cobertura de beneficiários. Naturalmente, essa pequena curva de ascensão representa alguns milhões de vidas, que sai de 30 milhões para 52 milhões hoje cobertos. Exemplos de alguns medicamentos, algumas drogas que foram incluídas recentemente ou não são incluídas ainda, mas que são focos de grande discussão. No topo da cadeia tem o Zolgensma, que é um assunto que tem um apelo emocional muito forte por ser uma única droga de dose exclusiva até 6 meses de vida para um bebê que tem uma atrofia, um AMI, né, uma atrofia muscular espinhal detectada ali naquela ocasião, naquela fase de vida. Absolutamente decisivo, ou toma ou não toma, e se tomar, a chance de cura é muito grande. Hoje o SUS teve uma iniciativa muito saudável de absorver essa droga, entender que ela é viável de aplicação e condicionar o pagamento à cura. Ter uma fração de pagamento condicional à cura, que é uma inovação para nós, o que não se aplica no setor privado. De fato, nós temos hoje, quando falamos de sistema de saúde privado, voltando agora só para o privado, esquecendo um pouquinho o público, a nossa lógica nosso sistema ele é deficitário. O sistema de saúde como um todo, ele não posso chamar de ineficiente, mas ele é um sistema muito desafiador, ele foge da curva. Entendemos, até não seria ruim dizer que ele seja um sistema incompleto ou ainda ineficiente. Lógico, para quem está mais tempo nesse setor, nós entendemos que o médico, quanto mais ele produz, o hospital, quanto mais produz, o laboratório, quanto mais atende, melhor para ele, economicamente. Para o plano de saúde, quanto mais ele retiver, melhor. Quanto mais ele conter essa onda, melhor. Quanto mais ele regular isso, melhor. Muitas vezes o paciente não tem voto, não tem decisão, não tem interferência, não consegue ter voto, ter inclusive direito muitas vezes de escolha, de entendimento. Por outras, não. Ele viu no Fantástico que saiu uma droga nova que está sendo testada na Inglaterra ou na Holanda e ele quer usar, ele vai atrás de ter o seu direito, vai achar uma maneira de se aplicar. Isso entra para a genética, isso entra agora para uma grande onda que existe de medicina nutricional, né, que é a soroterapia, né, a reposição de nutrientes através de bolsas com frequência para você aumentar desempenho, ter redução de peso e assim por diante. E esse sistema ele é desequilibrado desde sempre, não é recente, isso desde que eu cheguei ao setor, não tenho culpa nenhuma, ele já estava lá e já era assim, né? Sempre houve a mesma lógica. Isso acontece naturalmente cada vez com uma crescente maior, cada vez a operadora segura mais, cada vez o prestador tem mais e mais criatividade para poder proferir novos pedidos, novas formas de utilização. E cada vez o beneficiário se faz mais consciente, e quanto mais consciente, mais ele vai buscar informação, mais ele vai buscar alternativas, vai se dispor a fazer atendimentos, etc. Assim nós temos o início de um colapso. Junto disso, naturalmente, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, tem do outro lado o que eu acabei de mencionar com a doutora Rose sobre a existência de um momento na saúde onde tem uma escassez de resultado. Com escassez de resultado, eu como fonte pagadora vou reter essa liberação, vou dificultar o acesso e com dificuldade de acesso, com dificuldade operacional, eu preciso recorrer ao judiciário. Ou seja porque quero fazer algo, ou meu médico me prescreveu, ou seja lá como for, eu quero ter acesso e não tenho, seja porque de alguma forma ou de outra a operadora de fato está me dificultando a minha vida, eu vou recorrer ao judiciário. Com isso, nós temos hoje... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Nós temos hoje 800 processos. Não está no slide, depois ele vai estar mais para frente. Mas chegam a 800 mil processos ano, com uma elevação de 67%. 800 mil processos? 800 mil processos ano de judicializações na saúde. 350 voltados para o setor público e o restante todo para o setor privado. Questões muito legítimas. Acesso, dificuldade em agendar uma cirurgia, dificuldade em agendar um exame, inclusive exclusões de forma unilateral e sem nenhum tipo de justificativa, de prazo. Então, de fato, a judicialização ela não é hoje um instrumento
apenas de perturbação da ordem ou de busca de vantagem econômica. Ela, de fato, busca muitas vezes legitimamente um direito que ele tem. Por outras vezes, de fato, ele penaliza o setor, aí sim, com aquilo que ele busca adicional e traz para nós prejuízos na sua manutenção. Saúde, para quem gerencia uma operação de saúde, nós sabemos que tem que ter diversas provisões e reservas técnicas para você suportar um sinistro. PEONA é um dos mais conhecidos, que traduzindo para o leigo seria o evento que aconteceu e que eu ainda não sei. Eu tenho que provisionar uma reserva financeira para que eu suporte um evento que já aconteceu em algum lugar da minha carteira e que eu não fui notificado ainda que ele aconteceu. Da mesma maneira, todos os indicadores criados para que nós tenhamos hoje reservas técnicas de ativo e tudo mais, para poder suportar o que é um ativo garantidor, mais uma vez, caso a operadora não tenha liquidez, poder cumprir o atendimento dos seus beneficiários. Falamos já sobre isso, o sistema nosso, de fato, ele é um sistema imperfeito, ainda em transformação, com muitos vícios, com muitas dificuldades de se manter em pé, e naturalmente hoje a abertura da conversa com juristas como um todo, promotores, advogados, juízes, se faz absolutamente necessária para a sustentação do setor. Além disso, nós temos ainda diversos deveres de casa dentro deveres de casa só pode ser dentro de casa, né? Deveres de casa nossos, gestores, donos, proprietários, consultorias, auditorias do sistema para que possam proferir movimentações saudáveis de recuperação e equilíbrio do processo. Para finalizar, que nós já explodimos o tempo. O seu tempo foi esticado. Oi? O seu tempo foi esticado, fica Foi? à vontade. Coisa boa, então bora lá. Eu dei uma corridinha aqui, eu posso até voltar, mas vamos lá. Desigualdade, então, acesso à justiça. Naturalmente, nós sabemos que quem tem acesso a recorrer ao judiciário tem, no mínimo, clareza. No mínimo, tem a capacidade, o discernimento de saber que ele tem direito ou não, questionar ou não, buscar esse acesso. Não são todos que têm esse acesso, essa consciência, essa condição. Nós estamos falando de um Brasil, uma desigualdade econômica e social gigantesca, né? Logo, nós temos, nós como administradores, os senhores como juristas, creio que caiba uma reflexão. Ao atender alguém, pegamos um exemplo de um TEA, que é o assunto do momento, onde tem uma prescrição de permanência de 115 horas. Isso é um cárcere privado, isso não é assistência, né? Não tem como se imaginar que seja necessário 115 horas semanais de assistência a uma criança. É muito mais que uma carga horária de trabalho de 8, 9 horas dia. É o triplo disso. Imagina mas isso existe. E muitas vezes é proferido em favor do requerente aquela situação. Ou o caso de home care. Quando nós falamos de sistema de saúde, entendemos que exista de fato direitos, mas nós não compreendemos que o direito de fato, traz risco ao sistema como um todo, traz risco ao equilíbrio do processo. Mais uma vez, a universalização da assistência a todos daquela massa, daquela carteira ou daquele sistema, fato e absolutamente claro que nós estamos colocando todos nós em riscos. Pessoas físicas, pessoas jurídicas. Previsibilidade, então, nós sempre falamos disso e é absolutamente importante. Então, para quem gerencia saúde, seja hospital, seja operadora, seja fonte pagadora, ou seja o prestador, no caso, nós sempre teremos uma lógica de entender que a previsibilidade de saúde é absolutamente necessária. É uma pauta, né? A ciência atuarial dentro da gestão de saúde, ela é uma pauta absolutamente essencial a todo o serviço, seja ele qual for, do tamanho que for. Hoje nós trazemos reflexões sobre o que seria possível para falar sobre isso, né? Desde processos. Hoje, quando falo que quanto mais eu faço serviço, quanto mais eu atendo, quanto mais eu interno, quanto mais eu mais faturo, estou falando do modelo fee for service. Fugir disso e falar de um modelo de previsibilidade ou algum modelo que se aproxime do pagamento por performance ou por desfecho clínico, que seria o ideal, seria a provocação do momento. E nós estamos engajados nisso. Nós gestores, nós, no meu caso, GFP Saúde. Financiamento compartilhado, hoje já existe uma lógica de ter uma contribuição rateada para isso, principalmente para drogas que sejam ligadas a patologias raras. Sistemas integrados, hoje a gestão de todas as áreas, creio, mas de fato na saúde, a informação do sistema informacional, o sistema de inteligência artificial,
desde o atendimento até do fato do médico orientado e guiado por uma inteligência, por algum tipo de plataforma, de matriz de decisão, até o processo de faturamento e encontro de contas. A inteligência artificial e a lógica de informatizar e de gerenciar, ela é essencial e absoluta. E existe hoje, de fato, muita coisa voltada para isso. A educação, como agora, conversando com juristas sobre o que acontece na hora de fechar a conta. Muitas vezes eu creio que isso não seja pauta da formação do advogado. Assim como não é pauta da formação do médico, o peso da caneta que ele tem. Assim como não é pauta da formação do cidadão, a responsabilidade que ele tem da utilização correta do recurso que é oferecido a ele. Desde o público e muito menos ao privado. Depois que eu estou pagando o plano, eu posso usar e arrebentar. Quanto mais eu usar, melhor é. Eu posso fazer uma consulta de R$800 e pegar recibo e nota fiscal para a minha família inteira. Está tudo bem, porque não tem problema. Não é? Então a visão é muito curta de benefício próprio. De toda a cadeia, não só da cadeia do utilizador, ou do médico, ou de seja lá quem for. A falta de clareza sobre isso ela é brutal. Nós temos a ideia do diálogo como lógico, né? Muitas vezes nós temos hoje métodos não previstos no rol e não abrangidos no extra-rol, genéticos que me traz um apontamento de eficácia gigantesca na área de oncologia. Então, se eu sei que aquela droga faz mais sentido para minha estrutura genética, e aquele exame me dá o direcionamento de que droga é melhor ser utilizada, por que não eu utilizar aquele exame barato para direcionar o tratamento e naturalmente ter redução de custo a médio prazo. São pautas absolutamente novas, recentes, contemporâneas. Aqui vem os finalmente da nossa conversa, doutora Rose. Eu gostei dessa frase de impacto. Não ali. é? Não é audaciosa? Muito, mas é pertinente, muito pertinente. Responsabilidades sistêmicas, falamos um pouco sobre isso, então a ideia de que nós tenhamos uma visão da nossa ação, o reflexo da nossa ação, como beneficiários, como utilizadores, como pedidores ou como juristas para a sustentação do setor. A lógica de que para uma decisão técnica você precisa ter, e tem hoje, já existe, né? Órgãos que fazem o parecer técnico, que subsidiam a decisão jurista, mas cada vez ter mais proximidade sobre essa clareza, esse tema absolutamente necessário. O diálogo, o compromisso com a equidade, né, com a lógica de que esse sistema está aí para atender a todos. Sugestões para que sejam desdobrados assuntos, investigações, é um tema gigante. A área jurídica na saúde, ela hoje cabe plano de carreira, ela cabe perspectiva de médio e longo prazo. Muito. Não é? Então é uma área que hoje exige ser especialista. Nós temos hoje o Dr. Touro como grande referência do setor, está ligado à Unidas, a União das Autogestões, Unidas, União Nacional das Autogestões de Saúde. O Dr. Touro é uma referência que eu conheço, voltado exclusivamente para a saúde, exclusivamente para autogestões, e é uma pessoa da qual eu consigo ter uma percepção muito longa de setor, de atuação, de clareza, de interface com a gestão, com a regulação, com o médico, com cada um dos atores desse setor. Entendo que seja hoje pertinente o tema. E aqui está os pontos que trazem reflexão para os senhores juristas sobre o que pode ser, de fato, uma boa experiência no contato e manutenção do nosso sistema de saúde tão rico. Doutora Rose, prazer estar contigo. Uma gratidão gigantesca do convite. Muito obrigada. Obrigado pela paciência dos senhores juristas. Aqui, humildemente, estou à disposição. Falar da parte econômica, a parte de gestão, a parte de desempenho, sinistro, totalmente à disposição. O material vai ser divulgado. E, na sequência dele, o que nós, da nossa parte, entendemos como um compêndio, pelo menos introdutório, do que é a legislação de saúde mais presente, mais atual no Brasil. Muito obrigado a todos, à disposição.